Olá pessoal, professor Thiago Pereira, aula de Física 1 para o nosso Arrase no Enem. Bom, voltar aqui daquela fortalecida, o pessoal que mandou aí, que tem mandado aí um feedback. Só deixar claro, pessoal, novamente uma coisa. Quando for mandar o feedback, algumas vezes a gente recebe feedback, nós recebemos feedbacks, que o cara fala, eu não entendi aquele exercício da água. E eu fiz diversos exercícios envolvendo água. Novamente, deixem bem claro qual é a dúvida, do que vocês estão falando, a que vocês estão tratando. E deixe claro, principalmente, qual é a sua dúvida, tá ok? O que você quer saber daquele exercício e aonde eu vou encontrar aquele exercício para poder esclarecer a tua dúvida, beleza? Então fiquem à vontade, curtam a nossa aula para mostrar, opa, essa aqui eu vi, tá? Para mostrar que está ali firme e forte trabalhando, para a gente ver também como é que está esse respaldo, a gente ver a quantidade que a gente está abrangendo e o público que a gente está conseguindo alcançar, tá ok? Então vamos lá. Nossa matéria agora continua na parte de calor. Lembra que o calor é uma energia que se transfere da fonte quente para a fonte fria, ok? O quente passa energia para o frio, quente para o frio, e esse é o calor. Então é como se a diferença de temperatura entre quente e frio, fosse uma bombinha de calor. Aí nós descobrimos que o calor é a energia que passa na fronteira do sistema e podemos medir a quantidade de energia que passa através dessa fronteira através da quantidade de calor. A primeira quantidade de calor que vamos analisar, que já analisamos na verdade, é a quantidade de calor sensível, tá? Que ela é ligada à variação de temperatura quando o corpo não muda de fase. Nós vimos que ela é Q igual a M vezes C vezes ΔT. Falaremos agora justamente desse C, que é o calor específico. Então vamos lá. Nossa aula começa aqui. Calor específico é um coeficiente que demonstra o quanto uma substância resiste à variação de temperatura. Vejam. Se pegarmos essa equação, Q é igual a MC ΔT, e passarmos massa ΔT dividido, nós temos que Q dividido por M ΔT é igual a C. Então vamos supor que uma substância recebe uma quantidade de calor, duas substâncias recebem a mesma quantidade de calor e possuem a mesma massa. Então eu pego lá areia e água com a mesma massa e coloco no fogo, de modo que elas vão receber a mesma quantidade de calor. O que acontece é o seguinte. Vamos colocar materiais que tem aqui, alumínio e água. Vou escolher alumínio e água. Pega alumínio lá, pega uma latinha de refrigerante e amassa, alumínio, bem amassada para não ter ar, e água. Põe a mesma massa, um pouquinho de água, uma latinha, e põe no fogo as duas. Pode até usar uma vareta, colocar a latinha no fogo e a água ali, com um recipiente, logicamente. Então, vai acontecer o seguinte. A substância que tem maior calor específico vai variar menos a temperatura. Notem, o do alumínio é 0,217, da água é 1. Então, a água que tem maior calor específico, ela vai variar menos a temperatura. Então, esse coeficiente demonstra o quanto uma substância resiste à variação de temperatura. A água, ela é uma das substâncias com o maior calor específico que existe na natureza. Uma delas. Então, ela é uma substância que, quando um corpo tem água, ele vai resistir à variação de temperatura. Isso é útil? É. Eu sou aproximadamente 70% do meu corpo é feito de água. Isso é excelente que ele seja feito de água, que daí não vai ficar variando a temperatura. Porque senão o meu corpo vai tentar manter a temperatura nos 36,5 graus Celsius, se eu tiver... Depende, né? Mas 36,5 vamos colocar uma média boa aí. Meu corpo vai tentar manter nos 36,5 graus Celsius, e aí eu tenho uma substância no meu corpo que não é água, que ele vai deixar a temperatura baixar. Vamos supor que a temperatura ambiente seja de 20 graus Celsius. Você vai tentar deixar a temperatura baixar. A água resiste a essa variação de temperatura, ela mantém a temperatura. Ela tem o que a gente chama de uma inércia térmica grande. Sacaram a ideia? Por exemplo, regiões de praia. Tem uma praia, eu vou lá. De dia está quente. De noite a temperatura não baixa e fica gelada onde tem água. A região tem água.
A água resiste à variação de temperatura. A água não quer mudar a temperatura. Então, regiões que têm água, elas mantêm a temperatura de dia quente, de noite ainda quente. Elas ficam nessa... Claro que a água, além de ter um alto calor específico, ela tem algumas outras propriedades. Por exemplo, a penetrabilidade, a luz consegue penetrar mais na água e se espalhar mais, espalhar o calor da luz do sol, as correntes que acabam espalhando esse calor, por isso ela varia pouco a temperatura. Tá ok? Mas, independente disso, o calor específico da água é alto e esse é um dos principais fatores que fazem com que regiões que têm água variem pouco a temperatura. Motores de carro. Alguns motores são refrigerados a água. Por quê? Porque a água ela é esfriada no radiador e aí ela vai para a parte do motor. Tá? Que eu não vou citar nomes aqui. Ela vai para a parte do motor, que está quente. Se é uma substância que varia rápido a temperatura, quando ela vai para o motor, ela já esfria. Pam! Ela já esquenta. Pam! Ela esquenta e ela não vai arrefecer o motor, não vai resfriar o motor. A água, ela resiste à variação de temperatura, ela vai lá para o motor, passa por todos os componentes e volta ainda com uma temperatura razoável. Ou seja, ela resfria o motor. Substâncias para resfriar, das substâncias para resfriar, a água é uma das melhores, ok? Então tá. Olha lá. As temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar um superaquecimento, consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. O radiador é um trocador de calor, tá, gente? O radiador ele é uma serpentina com várias aletas, vários ferrinhos ali, tá? Que ele vai fazer com que a água que sai do motor super quente vai passar pelo radiador e vai esfriar e vai voltar para o motor, tá ok? Só para ficar claro para vocês. Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Um bom fluido arrefecedor, como eu disse para vocês, é água. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, o avanço da engenharia, eles têm novos fluidos ali, tá? Com propriedades especiais, algumas até mesmo de lubrificação ali, para não danificar as partes quando esse fluido está em fluxo ali. Porém, tá, que propriedade esse fluido tem que ter? Sem discussão, né? Alto calor específico. Então, alto calor específico, cobrado no Enem 2015, tá ok? SpaceX, AMAN 2011. Agora que falamos de calor específico, podemos fazer exercícios para calcular essa quantidade de calor. Para elevar a temperatura de 200 gramas de uma certa substância, de calor específico 0,6 caloria por grama grau Celsius, de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius, será necessário fornecer-lhes uma certa quantidade de calor, uma certa quantidade de energia, né? Que você sabe que calor é uma energia. Então, gente, calor é mc delta T, que a massa está em gramas, sistema CGS, sistema usual, né? 200 gramas, Czinho 0,6, delta T, final menos inicial. A massa, então, vai ser então 200 vezes 0,6 vezes 30. Que vai ser 3.600 calorias. Também um exercício bem tranquilo, né, pessoal? Um exercício que não tem aquela dificuldade enorme. Foi só para a gente poder começar o nosso treinamento aqui, beleza? Agora vamos à capacidade térmica, também conhecida como capacidade calorífica. Nenhuma das formas está errada. Se o calor específico depende do material, eu vou lá no Google e digito calor específico da areia, calor específico da água. Da água a gente viu que é 1 caloria por grama grau Celsius, tá? Inclusive a caloria é definida dessa maneira. Uma caloria é a quantidade de energia para elevar a temperatura da água em 1 grau Celsius. Beleza? Então, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. O que é ela também? Se essa quantidade de calor aqui
é mc delta T, quando eu divido por delta T, eu acabo descobrindo que o Czão é m vezes Czinho. Agora, o que significa esse Czão, capacidade térmica, ser m vezes Czinho? Então é uma grandeza que, além de ser ligada à substância, também é ligada à quantidade. É uma grandeza mais direta. Pum! Tenho lá alguma coisa, algum material com uma certa massa. Então, uma quantidade de certo material. Então, se o calor específico se refere ao material, a capacidade térmica depende do material também, mas ela também depende da quantidade. Então, eu vou tentar aquecer uma garrafa com água. Pego lá um maçarico, não faça isso, logicamente. Vou tentar aquecer uma piscina. Vou com o mesmo maçarico e... Obviamente, a garrafa com água vai aquecer muito mais do que a piscina. Vai aumentar a temperatura muito mais. Por quê? Porque uma garrafa com água tem menor massa, então ela vai ter menor capacidade térmica, então ela varia mais de temperatura. Então ela também está ligada à variação de temperatura. Quanto maior a capacidade térmica, menor a variação de temperatura. Mas ela é a ligação do material com a quantidade de material, tá ok? Essa é a capacidade térmica. Como? No nosso sistema usual, quantidade de calor em calorias e variação de temperatura em graus Celsius, a capacidade térmica é medida em calorias por graus Celsius. Essa é a unidade dela. Olha lá. Uma amostra de 120 gramas de um metal chamado rubolita, de calor específico 0,3 caloria por grama graus Celsius, são aquecidos e a temperatura da amostra varia de 40 a 90 graus Celsius e o material não muda de fase. Então estamos falando ainda com materiais que não mudam de fase, estamos falando do que comentamos há pouco, né? Na verdade comentamos isso aula passada. Estamos trabalhando com materiais que não mudam de fase. O calor recebido por essa amostra é sensível ou latente? Sensível. Por que ele é sensível? Pois não há mudança de fase. Por dois motivos, na verdade. Não há mudança de fase. E o segundo motivo é esse, né? Há variação na temperatura. Então, se não há mudança de fase e há variação na temperatura, esse calor é conhecido como calor sensível. Qual a capacidade térmica dessa amostra de metal? Bom, Czão é m vezes Czinho, na B. A massa nós temos, Czinho nós temos. Fica 120 vezes 0,3. Fica 36 calorias por grau Celsius. Dá até para você calcular outras coisas, olha lá. Calcula depois lá na letra C, calcula a quantidade de calor que ela recebeu. Use a fórmula que você quiser. Para casa. Bem parecido com o que a gente fez agora há pouco, mas dá para você ter mais uma coisinha para fazer. Vamos falar da potência. A potência que irá aparecer na termo, que já apareceu comigo na mecânica. Se você voltar para aquela aulinha que a gente fala sobre energia, que a gente fala sobre trabalho, vai aparecer o potência aqui. Se você pegar lá a aulinha do professor André e for para a parte de energia elétrica, vai aparecer potência lá também. Tem potência nos equipamentos elétricos, tem potência na parte de mecânica e aparece potência aqui de novo na termo. Lá na mecânica, ela era módulo do trabalho pelo tempo. Se o trabalho é uma variação de energia, aqui pra gente ele é módulo da quantidade de calor, que é uma energia pelo tempo. Então é a razão entre a energia térmica e o tempo. Continuamos falando da mesma coisa. Acontece que a potência é medida em watts no sistema internacional. E no sistema usual em calorias por segundo. Vamos aproveitar essa deixa. Já que a gente vai ter que transformar muita unidade agora caloria para joule, agora compensa lembrar o seguinte. Uma caloria, ela vale 4,186 joules. Há algumas controvérsias acerca disso.
Porém, no sistema correto, 4,186 joules, fisicamente falando. Há uma discussão aí com a medicina, mas ok. Uma caloria para a gente pode valer aproximadamente 4,2 joules. E em alguns casos esporádicos, e a tua prova vai ter que falar isso, ela pode valer 4 joules. Eu prefiro que vocês lembrem que ela vale 4,2 joules. Se quiser dar um pause e faz isso para mim agora. Se você tem um alimento perto na sua geladeira, com certeza vai ter algum alimento industrializado, ele está escrito a tabela nutricional dele. Essa tabela está escrito nela: valores diários correspondentes a uma dieta de. Algumas delas falam 2.000 quilocalorias ou 8.400 quilojoules. Quando você pega 2.000 quilocalorias e multiplica por 4,2, você vai ter direto 8.400 quilojoules. Quem quiser, pausa e dá uma olhada nos alimentos como tem a tabela nutricional ali, tá ok? Dá uma olhadinha em qualquer alimento seu que tem a tabela nutricional e volta aqui pra gente continuar, tá bom? Só não desanima, não vai lá pegar uma comida, vou jogar um videogame, não. Volta aqui com a gente. 13. O forno de micro-ondas produz ondas eletromagnéticas que aquecem os alimentos colocados em seu interior ao provocar a agitação e o atrito entre suas moléculas. Vamos aproveitar e falar um pouco de física, já que estamos dando uma aula de física. Olha o forno de micro-ondas. A onda eletromagnética vem e agita a molécula. Se a molécula se agita por causa da onda eletromagnética, essa agitação vai aumentar a temperatura. Então é um funcionamento teoricamente muito simples. Agitação de moléculas aumenta a temperatura. Se colocarmos no interior do forno um copo de 250 gramas de água a 15 graus Celsius, quanto tempo será necessário para aquecê-lo a 80 graus Celsius? Então, o micro-ondas produz 13.000 calorias por minuto. Isso aqui é a potência, numa unidade um pouco diferente. Mas não deixa de ser a potência. Na água, e despreze a capacidade térmica do copo. Então o copo não vai participar da brincadeira. Bom, dá para descobrir quanto de energia a água recebeu. Como? Quantidade de calor é mc delta T. 250 gramas. Calor específico da água. Ele deu aqui, mas não precisava nem ter dado. Espero que vocês já lembrem dele, que vale 1. Vezes delta T, que é de 15 para 80, vai dar 80 menos 15. Vai ser 250 vezes 65. Que 80 menos 15 vai dar 65. Nós temos 16.250 calorias. Ora, são 13.000 calorias por minuto. Se você quiser, potência é calor pelo tempo. Se você não quiser, regrinha de 3. 13.000 calorias, 1 minuto. 16.250 x. Pode fazer regra de 3, tá? Eu vou usar a equaçãozinha para a gente ficar acostumado com ela. Potência, 13.000. Só lembra que eu estou trabalhando em calorias por minuto. 13.000. Calor, 16.250. Tempo. Como aqui eu estou em calorias e aqui eu estou em calorias por minuto, caloria corta com caloria, o que vai sobrar vai ser minuto. A unidade do tempo será minuto. Então, passo tempo para lá. 13.000 vezes tempo é igual a 16.250. Então, o tempo vai ser 16.250 dividido por 13.000. E aqui nós vamos ter um probleminha, porque o nosso tempo deu 1,25 minutos. E a resposta está em segundos. Aqui, ó, professor. Pá! Beleza. Acabou. Fechou?
Óbvio que não fechou. Eu espero que você tenha visto, se acabei de fazer. 1 minuto e 25 segundos. Não é 1,25 segundos, né? Então não tem nada de fechou aqui. É que daí a gente vê 1,25, pá! É lá que mora o perigo. É ali que você erra uma questão que você trabalhou nela e vai errar. Então não. Vou fazer um pedido para vocês. Se você terminou a questão do Enem, você olha lá para ela e vê se você respondeu a resposta dele. Vê se você chegou. Ó, vou levar a ideia aqui de perto. Ó. Aqui não dá, proibido. Aqui, ó. Queria chegar mais perto de você. Aqui, ó. Aí. Vê se você achou a resposta da questão. Vê se você deu o que ele estava pedindo para você. Se você encontrou, sei lá, a velocidade, mas ele está pedindo o tempo, não adianta nada que você encontrou. Você fez cacaca. Veja se você encontrou a resposta. Beleza? Mostrei uma região proibida. Mas acho que o Edivan já andou comentando das regiões proibidas aí com vocês, né? Professor de filosofia. Ok. Então, vamos lá. Eu tenho 1,25 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Agora, o que é esse 0,25 minutos? Aqui, ó. Esse 1 minuto, 60 segundos. E esse 0,25 aqui? Ele é 60 segundos vezes 0,25. Não é? Então, ele vai ser 60 vezes 0,25 é 1/4 de 60. Isso aqui dá 15 minutos. 15 segundos, perdão. Então, eu tenho 60 segundos mais 15 segundos. 60 mais 15. 75 segundos. Então, de novo, essa dica é especial. Veja se você encontrou a resposta. E outra dica que eu até comento muito com vocês, já devo ter comentado com vocês, se as respostas estão muito longe uma das outras assim, ó, bem distantes, você pode arredondar os números, tá? Pode usar, tipo, 220, usa 200, você vai fazendo a conta. 175, usa 114, usa 100. Você vê que as respostas não estão tão longe, arredonda tudo e vai embora. Deixa tua continha fácil, que vai ser melhor para você, tá bom? Tá. Vamos comentar aqui, então, os principais estados da matéria. A gente agora vai começar com a parte de calor latente. Mas para começar, a gente vai ter que ter uma preparação para isso, tá? Então, a gente começa agora em principais estados da matéria e a gente continua aí nas nossas próximas aulas também falando de mudanças de estado. Então, olha lá, ó. Corpo sólido. O corpo sólido ele tem uma forma rígida. Então, a forma do sólido é rígida. Essa caneta é sólida. Um arranjo compacto e ordenado. Então, as moléculas estão ligadas de maneira ordenada. Você não tem como enxergar isso, vai ter que acreditar no que eu estou falando agora. Um volume definido. Opa! Essa caneta tem um volume bem definido. Esse porta-canetas tem um volume bem definido, ó. Sólido. São corpos sólidos. E um movimento molecular restrito, ou seja, eles ficam ali com aquela rede cristalina deles, com um movimento que fica restrito, para lá e para cá, para lá e para cá. Bom, vamos mostrar lá na nossa primeira aula. Agora a gente vai andar, hein, pessoal? Vamos caminhar. Isso aqui, ó. Olha como o movimento molecular desses amiguinhos aqui é restrito. Eles ficam ali presos. Ele não pode fazer o que ele quer, ele tá ali, ó. Tá ok? Então esse é um arranjo molecular de um corpo sólido. Aqui ele pode ser líquido também, ele tem uns movimentos meio aleatórios aqui, por exemplo, que dá a entender que ele está entre o sólido e líquido. Tá, voltamos. A gente foi primeira aula de termo, lembra? Líquido, forma indefinida. A forma é definida pelo recipiente. Põe o líquido no recipiente, ó, põe aqui o recipiente, pega o líquido, coloca aqui o líquido. Vamos colocar líquido aqui, que é legal. Prontando, né, Thiago? Sempre. Tomara que não vaze. Ó, coloca o líquido aqui, ó. Viu que deu? Deu pra ver o líquido aí? Aí. Foi. Vazou. Enfim. Então, colocamos o líquido no recipiente. Ele tomou
Ele vazou porque ele saiu, né? Mas ele toma a forma do lugar que ele estava. Arranjo desordenado. Então, diferente do sólido que tem um arranjo bem ordenadinho, o líquido tem um arranjo desordenado. Você acha que eu já não estava preparado, meu irmão? Volume definido. Ah, o líquido não vai ocupar. Você põe um líquido aqui, apesar de ele ter caído aqui, o volume que tinha antes é o volume que ele tem depois. Ele não vai ocupar todos os lugares do espaço. Tá ok? Então ele tem um volume definido. Partículas movem-se umas entre as outras. Então as partículas sofrem um deslocamento entre as outras. Por isso que eu falei que tinha um pedacinho ali daquele arranjo que estava parecendo líquido. Gás. O último gás é só se pensar assim. Ele é totalmente solto. As moléculas ali, ó, olha como é que elas estão naquela caixinha. Totalmente soltos. Forma indefinida, porque se eu colocar uma quantidade de gás aqui, ele vai tomar todo o espaço. Arranjo totalmente desordenado. Não tem arranjo nenhum. Volume indefinido. Quanto maior o recipiente que você coloca, maior é o volume. Partículas livres para se moverem. E é isso que acontece com um gás. Beleza? Então vamos lá. Mudanças de fase. Aqui, filhão. Aqui é um decoreba. Você vai ter que lembrar quais são as mudanças de fase. Você vai ter que lembrar que senão você vai chegar na sua prova e não vai conseguir fazer. Aqui eu vou colocar o nome das mudanças, mas você vai ter que lembrar elas previamente, tá ok? Então olha só. Nós temos uma mudança, as mudanças de fase, a partir da temperatura, por exemplo. Às vezes, toma cuidado que eles podem ir direto de uma fase para outra. Então vamos lá. Eu vou falando e vocês vão pensando em exemplos disso. Mudança de sólido para líquido. Fusão. Gelo derretendo. Aquela solda do eletricista, né, do que trabalha com eletrônica, não eletricista, mas alguém da eletrônica. Líquido para gasoso. O nome disso é vaporização. Ah, professor, mas vaporização não pode ser evaporação? Calma. Serão capítulos aqui só sobre vaporização. Então vai longe vaporização. Aqui, ó, terão capítulos sobre a vaporização. Vou colocar aqui um. Que ela vai ser dividida em 3 grupos. De gasoso para líquido, é liquefação ou condensação. Quando você baixa a temperatura, ele é condensação. Quando você baixa a pressão, quando você aumenta a pressão, ele é liquefação. Então o gás, quando você aumenta a pressão no gás, ele se liquefaz. Quando você baixa a temperatura, ele condensa. Ok? Então você deve ter visto condensação em garrafas, por exemplo, de refrigerante. Fica aquelas gotículas em volta. Não é porque o refrigerante sai de dentro da garrafa e escapa, pelo amor de Deus. O que acontece ali é que ele vai condensando porque a temperatura está mais baixa, o vapor d'água vai formando gotículas ali. A vaporização a gente já fala, vou ter vários exemplos, eu já comento a vaporização. Então, a liquefação aqui tem um asterisco também, porque aqui está escrito, ó, só com temperatura mudando, e aqui também, só com temperatura mudando, mas a liquefação é com pressão. Mas nós vamos comentar sobre isso também lá mais para frente. Líquido para sólido é a solidificação. E esse aqui, gente, que vai direto daqui para lá, por exemplo, gelo seco, direto do sólido para o gás, essa mudança de fase é conhecida como sublimação. E do gasoso para o sólido, por exemplo, o que acontece com a geada, não sei se no teu estado tem geada, no meu aqui que eu estou vivendo, meu estado é Goiás, mas eu estou vivendo em Curitiba, tem geada e o vapor se torna sólido. Isso pode ser chamado de deposição, de sublimação ou de ressublimação. Deposição ou de
sublimação ou só sublimação. Ok? Então, deixa essa aula guardada no seu coração, para você poder lembrar dessas características dos corpos, tá ok? Então, lembrar quais são cada mudança de fase, deixa guardado aí as mudanças de fase. Aula que vem a gente retoma, tá? Falando especificamente da tal da vaporização. Como você viu, vai dar um pouquinho de pano para a manga ali falar de vaporização, mas é uma aula bem tranquila. Essa parte de vaporização ela acaba se tornando menos matemática, mas não é por isso que o Enem não cobre ela bastante. O Enem cobra essa parte muito, por isso estaremos aqui com vocês falando sobre isso, beleza? Senhores, obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.